A história de Jó é uma narrativa que nos ensina muito sobre perseverança e fé em Deus, e pode nos inspirar a enfrentar as dificuldades da vida com coragem e determinação. Inscreva-se no canal e vamos conhecer juntos a história de Jó. Não deixe de conferir nossa programação e fique por dentro das novidades. A história de Jó, uma das mais fascinantes e inspiradoras narrativas bíblicas. Jó era um homem justo e íntegro, que vivia na terra de Uz com sua família e rebanhos. Ele era muito próspero, com 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele era respeitado em sua comunidade e amado por sua família. Um dia, Satanás se apresentou diante de Deus e sugeriu que Jó só era fiel a Deus porque tinha tudo. Satanás propôs um desafio a Deus: tirar tudo que Jó tinha e ver se ele ainda seria fiel. Deus aceitou o desafio e permitiu que Satanás afligisse Jó. Numa única tragédia, Jó perdeu todas as suas posses e seus filhos. Sua casa foi destruída por um vento forte. Seus rebanhos foram roubados por bandidos e um raio matou todos os seus filhos em uma festa. Jó ficou arrasado e se perguntou por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus e não o culpou pelo que aconteceu. Satanás ficou furioso. Então ele pediu permissão a Deus para infligir doenças em Jó. Deus permitiu, e Jó foi atormentado por doenças dolorosas que o deixaram com feridas no corpo e febre. Ele estava tão doente que seus amigos nem o reconheceram quando o viram. Apesar de tudo isso, Jó ainda manteve sua fé em Deus. Ele nunca amaldiçoou a Deus ou questionou sua justiça. Em vez disso, ele continuou a adorá-lo e pediu a Deus para mostrar a ele a razão de tudo o que estava acontecendo. Os amigos de Jó vieram visitá-lo e tentaram confortá-lo, mas acabaram julgando. Eles acreditavam que Jó devia ter pecado para merecer tanto sofrimento, mas Jó sabia que não era verdade. Ele continuou a buscar a verdade e a esperança em Deus. Além dos amigos de Jó, ele também teve que enfrentar a resistência de sua esposa, que não conseguia entender por que ele ainda mantinha sua fé em Deus depois de tanto sofrimento. Ela o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer, mas Jó recusou-se a fazê-lo. Finalmente, depois de todo o sofrimento, Deus falou com Jó. Ele não respondeu às perguntas de Jó, mas em vez disso, perguntou-lhe uma série de perguntas retóricas que mostraram a Jó a grandeza e a sabedoria de Deus. Jó ficou sem palavras diante do poder de Deus e se arrependeu de ter questionado a sua vontade. Deus restaurou a Jó tudo o que ele tinha perdido, em dobro, e abençoou a sua vida. Jó viveu muitos anos depois disso, e sempre foi um exemplo de fidelidade e paciência diante das provações da vida. Essa é a história de Jó, um homem que sofreu muito, mas nunca perdeu a fé em Deus. Seu exemplo inspirou muitos ao longo dos séculos, e nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos sempre confiar em Deus. A história de Jó levanta algumas questões importantes sobre o sofrimento e a justiça divina. Algumas pessoas questionam por que Deus permitiria que um homem justo como Jó sofresse tanto, enquanto outros argumentam que a história de Jó é um exemplo da graça e do amor de Deus. A história também destaca a importância da perseverança e da fé, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Ao longo dos séculos, a história de Jó inspirou muitas obras de arte, incluindo pinturas, esculturas, óperas e peças teatrais. A figura de Jó também é mencionada em diversas passagens da literatura, incluindo os trabalhos de Shakespeare e Dante Alighieri. No final, a história de Jó é uma história de perseverança, fé e confiança em Deus. Ela nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos encontrar força e esperança em nossa crença em Deus e em nossa capacidade de enfrentar a adversidade com paciência e coragem.